Então vamos chamar ao vivo, direto de Brasília, da nossa capital federal, senhor Fábio Faria, ministro de Estado e das Comunicações. O senhor Alberto Leite, presidente do Conselho de Administração do grupo FS Security. Começar cumprimentando você, Rodrigo, em nome da ANEEL e de todos que estão participando desse evento, desse painel. Cumprimentar Alberto, presidente e CEO da FS Security, e a todos que estão participando desse momento. Posso conduzir aqui, Rodrigo? Fica à vontade, Alberto. Obrigado pela sua participação também, tá? Queria cumprimentar o Baigorria, não sei se ele está presente, em nome da Anatel, todos os conselheiros e a todos que estão participando desse evento. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde ao ministro Fábio Faria, ao excelentíssimo presidente da Anatel, Carlos Baigorria, que eu não sei se nos ouve aí, mas um grande abraço para ele, especiais saudações, assim como para o ministro. Ao Rodrigo, que é o anfitrião aí desse belíssimo evento NEL 2022, da qual nós nos orgulhamos e ficamos lisonjeados em participar. Bom, eu vou começar aqui perguntando ao ministro Fábio Faria, ministro, o sucesso do leilão 5G no Brasil e aos olhos do mundo inteiro, aliás, muitos países nos pedem ao Brasil que ajudem no leilão deles, baseado no modelo feito aqui no Brasil, diga-se de passagem, ele salta aos olhos, né? Em 3 meses de lançamento oficial, início de junho, nós já estamos aí com São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Vitória, Curitiba, Palmas, Goiânia, Porto Alegre, João Pessoa, e hoje temos as felicitações de também integrar Fortaleza, Natal e Recife, 3 capitais do nosso querido Nordeste, que eu também sou oriundo do Nordeste, assim como Vossa Excelência também é oriundo do Nordeste, também 3 capitais importantes também começam a usufruir dos serviços de 5G. E um dado super interessante é que a quantidade de antenas instaladas está muito acima do que o edital previa, mostrando a força da iniciativa privada, que levar a iniciativa privada a executar os investimentos é algo muito importante. Mas, diante de todo esse sucesso do 5G, o que o senhor acha que poderia fazer melhor? O que da perspectiva de foi tudo muito bom, mas quais seriam aquelas coisas que poderiam ser aperfeiçoadas ainda? Roberto, acho que o leilão a gente conseguiu aprender muito com os outros países. Nós viajamos para vários países que já tinham feito o leilão 5G, alguns que estavam ainda também em processo de andamento, igual ao Brasil, e nós aprendemos muito com as coisas boas que foram feitas nos outros países e com os erros. Nós tínhamos algumas coisas que eram bastante relevantes, que precisávamos superar, como a questão geopolítica, né? Ali 12 países tinham banido a China, por exemplo, da participação nos países, e a gente sabia que se tivesse esse posicionamento no Brasil de total banimento, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União não teria acatado o leilão, né? Estaríamos hoje com um processo judicializado. E foi importante que a gente envolveu, né? A gente convidou os ministros do TCU para que eles pudessem conhecer o 5G standalone e o 5G não standalone. Isso também foi um processo bastante importante, porque as operadoras todas tinham uma defesa maior que a gente optasse pelo non standalone e que isso seria crucial para a gente no IoT, né? A internet das coisas seria fundamental que nós optássemos pelo 5G standalone. E essa nossa ida lá nas empresas foi fundamental, porque eles viram da importância de termos o standalone funcionando no Brasil. E o terceiro ponto, o Rodrigo até falou no discurso dele de abertura, foi o leilão não arrecadatório. 90% desse leilão serão investidos em obrigações das operadoras que a gente já começa a receber esse ano, que é o 5G nas capitais, em todas as capitais, como você falou, hoje começando em Natal, Recife e Fortaleza. Então, isso faz com que as empresas elas não tivessem um desembolso muito grande no começo. As operadoras apenas desembolsaram 10% do valor e ficaram com os valores para investir. E o quarto ponto, acho bastante relevante, é que nós tivemos
operadoras regionais. Uma operadora regional, ela faz com que as operadoras globais, né, as maiores operadoras do Brasil, que são empresas globais, multinacionais, elas tenham que investir mais do que o leilão obrigava. Por exemplo, vamos falar aqui de São Paulo. Nós éramos para ter no primeiro ano em torno de 350 antenas, foram instaladas 1.551. Então, isso é um valor, um número 5 vezes mais maior que o investimento. Por quê? Vamos falar aqui de Natal, né, minha cidade, onde eu nasci. A BrisaNet ganhou o Nordeste. Então, ela não tem o 5G em Natal ainda. E ela não tem o 3G nem o 4G. Então, para a BrisaNet conseguir ganhar clientes da Claro, da Vivo e da TIM, ela não vai poder cobrir 10, 15% de Natal, como previu o primeiro ano. Ela vai ter que cobrir 100%, porque ela cobrindo 100%, ela vai conseguir concorrer com as outras operadoras. Então, isso fez com que as outras operadoras também investissem mais no número de antenas. Então, o que nós teríamos até 2025, em todas as capitais, nós já estamos praticamente com a metade esse ano. Então, nós tivemos aí uns 2, 3 anos praticamente de investimentos em um ano só. Então, acho que foram coisas importantes. Óbvio que nós temos muito ainda a crescer. O Brasil precisa hoje ficar mais independente dos outros países. Nós precisamos trazer uma fábrica de semicondutores para o nosso país. Estamos vendo agora as sanções, o que está acontecendo com Taiwan e os americanos proibindo algumas empresas de chip fornecerem para a China. Então, isso é uma briga de dois gigantes e a gente precisa hoje se tornar um hub tecnológico no Brasil e começa por essa fábrica de semicondutores, começa fazendo com que a gente possa capacitar a nossa população para que eles possam trabalhar, né, nessa geração 5G que está chegando. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, mas a gente hoje, o 5G ainda é criança no mundo e estamos na América Latina muito na frente de todos os outros países, estamos bem adiantados, diferente do que foi o 3G, do que foi o 4G, saímos mais na frente. E a gente tem muita coisa a ser feita ainda. Nós precisamos continuar acelerando no investimento em tecnologia e na capacitação de pessoas. Ministro, entrando num outro assunto também muito importante, um programa do Ministério das Comunicações, que é o Wi-Fi Brasil. Talvez ele não tenha tanta publicidade, não foi dada essa publicidade via os meios de comunicação, mas é um programa extremamente impactante, sobretudo para aquelas populações mais necessitadas. O senhor consegue falar um pouco para a gente do Wi-Fi Brasil e falar também dos próximos passos do programa? Claro, Alberto. O Wi-Fi Brasil, ele ajudou muito no período de pandemia agora. Nós tivemos as crianças sem estudar, né? Muita gente estudando de casa, só que nós temos um Brasil enorme que tem muitas pessoas que nem têm internet ainda, né? São quase 40 milhões de brasileiros. E o Wi-Fi Brasil, o que é que ele fez? Ele conectou as escolas que não tinham internet. Foram 12 mil escolas conectadas. Fizemos agora uma licitação para conectar mais 12 mil, que com isso a gente completa, a gente vai tirar todo o gap que nós tínhamos de escolas que têm energia elétrica. Aí fica faltando aí agora a gente fazer a conexão de escolas que não têm energia elétrica, que a gente vai levar do lado a gente leva uma placa de energia solar e leva a conexão de escolas. Então a internet, o Wi-Fi Brasil, foram mais de 16 mil pontos. Começamos em praças, escolas, postos de saúde e hoje estamos focados somente em escolas. Aí a pergunta vem, mas o leilão não vai levar conexão para todas as cidades? Sim, ele vai levar conexão. Até 2030 nós teremos conectado todo o Brasil, mas a gente não pode deixar uma escola sem internet até 2030. Então a gente leva conexão via Wi-Fi, pelo Wi-Fi Brasil, né, via satélite, e quando chegar a fibra ótica, a gente vai e troca essa conexão. Ou se ela for uma conexão superior ao 4G, que é o que demanda nas áreas rurais, que a gente vai levar internet para 10 mil localidades, a gente pode até optar em deixar a internet via satélite, isso vai ser uma decisão da Anatel. Então, a gente está em vários braços, Alberto, a gente tem acelerado em relação a isso, a gente tanto internet via satélite, internet fibra ótica, internet nos postes para conectar as cidades, a gente também tem
tem visitado algumas cidades que têm feito esse trabalho. Então, o Brasil precisa que a gente tenha, né, todos os tipos de conexões possíveis para que a gente possa eliminar esse gap que nós temos. Esse deserto digital realmente é um trabalho contínuo, o Brasil precisa realmente disso. Eu lembro perfeitamente, numa visita que o senhor fez junto com o presidente Bolsonaro, numa aldeia indígena no Amazonas, acho que ano passado, ano retrasado, e o presidente perguntou ao indígena o que ele mais gostaria que colocasse lá. E o indígena, naquela ocasião, disse: me dê internet, né? Quer dizer, você vê a importância desse assunto, a necessidade desse assunto de terminar esses clarões. Mas, ministro, voltando um pouco ao leilão 5G, internet satelital que você comentou, o Brasil tem chamado a atenção aí de muitos grandes empresários mundiais, entre eles o Elon Musk. Como é que o senhor vê essa expectativa da própria Starlink, que é uma das companhias do Elon Musk aqui no Brasil? E o senhor vê alguma possibilidade da Starlink fazer alguma parceria com os pequenos provedores para fazer algum tipo de entrega de tráfego, ampliação, parceria nessas áreas rurais? O senhor vê como possível? É claro que a Starlink é a que tem que responder por isso, mas na sua visão, como é que o senhor vê isso, tanto o interesse internacional desses grandes empresários e investidores globais no Brasil, como possíveis parcerias com os pequenos provedores, fazer uma aliança aí de conexão para transformar a internet do Brasil? Roberto, a gente rodou o mundo inteiro falando que íamos ter o leilão 5G. E as pessoas, naquele momento, ouviram a nossa conversa, mas não acreditaram, né, que realmente pudesse acontecer, ocorrer na fase que nós prometemos. Isso ocorreu, e foi o leilão, como você falou na sua introdução, que ele saltou aos olhos do mundo. As pessoas olharam para o Brasil e disseram: pessoal, vamos prestar atenção que essa turma aí está trabalhando. Fizeram um leilão que ficou marcado. E o Brasil tem uma localização geográfica altamente relevante, né? Próximo à África, próximo à Europa, próximo dos Estados Unidos, maior país da América Latina. E eles começaram a observar o Brasil. Eu puxei o assunto, o tema sobre a Amazônia, que a tecnologia pode ajudar muito na proteção do meio ambiente, ajudar na preservação da Amazônia. Esse assunto foi chegando, né, nos grandes investidores, nos grandes empresários. Consegui fazer esse contato com o Elon Musk, falei sobre o tema, ele veio aqui. E hoje já são mais de 5 empresas satelitais que já têm a licença na Anatel, algumas outras que nem têm licença ainda, que eu visitei agora em Palo Alto, nessas viagens que a gente tem ido, empresas que têm interesse no Brasil, porque sabem que uma forma que nós temos de levar a internet é via satélite. Como é que elas podem nos ajudar? Elas, primeiro, fazer parceria com as empresas do leilão do 4G. O leilão do 4G previa que toda cidade, as áreas rurais, né, que tivessem mais de 30 quilômetros de distância, as escolas teriam que conectar até 2027. E essas escolas podem ser conectadas com essas empresas satélites que têm internet acima da velocidade do 4G. No leilão do 5G que nós fizemos, também as áreas remotas, que vamos levar 4G, 5G para 5.570 cidades, áreas urbanas, mais as áreas rurais, 4G. Também podem substituir por isso. E parceria com os pequenos provedores, parceria com as empresas grandes também, que têm obrigações junto ao governo, né, junto à Anatel. Então, acredito que tem muita sinergia com todas elas, por isso que elas estão vindo para o Brasil. Sabe que o que o Brasil faz, os outros países seguem na América Latina. Depois vem o Chile, vem a Argentina, vem a Colômbia, os países vão seguindo o modelo do Brasil. Essa solução geopolítica que nós fizemos também, ela foi uma solução bastante inteligente, que todos esses países que hoje estão pagando um tipo de sanção em relação a alguma banimento ou não que elas fizeram, o Brasil conseguiu ficar bem com todos. Estamos bem hoje com os Estados Unidos, que fizemos um box de rede privativa como eles queriam, protegendo as áreas sensíveis do governo, e mantivemos o restante do Brasil também. Nossa relação continua com a China do mesmo jeito. Então, eu acredito que tudo isso fez com que esses investidores, Alberto, começassem a pensar no Brasil, trazer suas empresas para o Brasil, conversar com o governo brasileiro. Eu acho que ele foi apenas o primeiro
de muitos outros que estão vindo, estão nos buscando, e acredito que agora, nesse mês de setembro, nesse mês que nós estamos, a Starlink já está apta a operar no Brasil, e estamos conversando uma data para que eles já venham aqui conectar escolas aqui no nosso país esse mês. Provavelmente será no dia 22. Ministro, falando sempre desse olhar, que é um olhar que entendemos que é mais do governo, esse olhar social, essa ampliação de cobertura social, hoje existem 2 fundos setoriais importantes que são liderados aí pelo Ministério das Comunicações, o FUST e o Funtel, que tem uma conotação clara de incentivar tanto a produção local de fabricantes de equipamentos, quanto a universalização dos serviços de telecomunicações. Nesses desafios todos, a gente percebe que as grandes operadoras têm um papel importante nas áreas mais adensadas, aí elas conseguem levar a grande cobertura, mas nas áreas menos adensadas populacionalmente, via de regra, às vezes nós temos dificuldade, embora haja essas obrigações de cobertura. Como o senhor vê que os pequenos provedores, os associados aqui da ANEEL, podem fazer os seus melhores projetos e apresentar o FUST e o Funtel para que, assim, eles consigam fazer investimentos a melhores condições comerciais do que as encontradas nos bancos comerciais para fazer esse processo de universalização do serviço de telecomunicações? Então, Alberto, tem ocorrido muito, né? Funtel, por exemplo, alguns fundos que nós fizemos debêntures incentivadas durante esses 2 anos. Um exemplo grande aí é a própria empresa que ganhou o Nordeste, né, a BrisaNet. Ela conseguiu uma debênture e logo depois fez seu IPO com vários múltiplos acima, né, do que ela conseguiu no Funtel. O FUST, que já há 23 anos não era utilizado para nada, agora a gente vai realmente usar o FUST para o que ele foi feito, né, para a universalização de telecomunicações, e os pequenos provedores precisam desses fundos, né? São eles que estão trabalhando na ponta, como você falou, nas áreas menos adensadas. Se não fosse o Ministério das Comunicações que fizesse a política pública para dizer, queremos a internet esse ano nas 27 capitais e iríamos ter só em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Não, vamos ter em Boa Vista, vamos ter em Natal, vamos ter em Macapá, vamos ter em Rio Branco, em todos os estados nós teremos, porque foi o leilão que garantiu. E outra coisa, ele sendo um arrecadatório, o dinheiro vira privado, né? A Anatel que vai fiscalizar todos esses investimentos para a gente garantir a política pública. Então, a gente tem hoje muita coisa para ser feita, né? Estamos vendo o agronegócio, por exemplo, 27% do agro era coberto no Brasil. A Anatel conseguiu algo extraordinário que foi feito também, que as empresas podem contratar, fazer uma contratação privada para suas fazendas, né? Para levar aí, já temos fazendas com 5G funcionando. Eu fui na Alemanha, por exemplo, visitei lá a empresa, algumas empresas alemãs, e a Lufthansa, por exemplo, eles têm uma rede privativa deles, que apenas tem um operador operando a rede privativa. Estava lá o operador no iPad, ele era o operador da empresa, então funcionando plenamente. Então a gente vai, com isso, a gente vai conseguir que o agronegócio ele cresça muito rápido. Eu vejo hoje muitas empresas, muitas fazendas, né, grandes produtores, pequenos, médios produtores já buscando aí o seu investimento privado. Então, muitas operadoras regionais poderão fazer também esse serviço, entendeu? Porque elas vão estar ali oferecendo, perto do campo, oferecendo ali para o pequeno, para o médio, e os fundos vão ajudar muito. Então, realmente tem muita sinergia isso. Só lembrando aqui um dado importante, que hoje no Brasil há mais ou menos 5.000 escolas municipais, que faz educação fundamental sem energia elétrica, e a maioria no norte do Brasil. Esses fundos setoriais aí podem ajudar bastante a tentar solucionar esse problema brasileiro de tentar eliminar em algum espaço do tempo esse deserto da internet. Bom, ministro... Conectar, Alberto, um dado em cima do que você falou. Vamos conectar esse mês a primeira escola com a placa solar do lado. Até o final do mês. Que é no Amazonas, né? Exatamente, na região. São Gabriel da Cachoeira. E no entorno de Manaus também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ministro, a gente olhou um movimento recente que foi liderado aí pela Oi,
de venda dos ativos e, entre esses ativos, a rede neutra, rede de infraestrutura neutra. Um processo que foi muito acompanhado, inclusive pela mídia, e também um processo que foi decisivo a participação aí dos órgãos reguladores, Anatel, CAD, Ministério das Comunicações, Ministério da Fazenda, que também mediaram essa situação, ajudaram a mediar essa situação, de forma que, ao final, você teve uma operadora dividida em 3 unidades. A móvel, a rede de infraestrutura, essa vendida, a móvel também vendida, e a rede de clientes. Em relação à rede neutra, quais são suas expectativas? Qual é a visão do governo sobre as redes neutras e como é que você vê isso, inclusive sob a ótica aí dos pequenos provedores? Alberto, eu vejo que para você cobrir o Brasil inteiro, a rede neutra ela é um grande facilitador. A gente consegue, com a rede neutra, levar vários operadores, né, na mesma rede. E isso faz uma diferença muito grande. Eu estava falando com alguns provedores regionais, inclusive, que na sua rede passa ali 12 provedores, né, ali na mesma rede. Imagina se cada uma tivesse que fazer a sua própria. É um Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Seria impossível. Então, isso ajuda muito a gente levar a internet para as áreas menos adensadas, ela vai cobrir o Brasil inteiro. Isso eu acho que é bastante relevante. Hoje, nós temos visto vários investimentos em relação a isso. A Sercontel, por exemplo, um deles, que foi ali, comprou a rede de fibra no Paraná. Essa da Oi também, que tem mais de 400 mil quilômetros de fibra ótica. E outras, né? A BrisaNet, que já tem uma rede grande na região Nordeste. Então, isso vai ajudando muito para que a gente possa levar a internet. Os pequenos provedores, por exemplo, vale salientar, nessa última licitação da Wi-Fi Brasil, 5.000 escolas, quem ganhou essa parte foi a Viasat, e as 7.000 escolas a RNP que fez com os pequenos provedores no Brasil todo. Então, eles são responsáveis aí por a internet, mais da metade da internet do Brasil todo, ou quase a metade, né? Então, assim, vamos ver o que eles ficaram preocupados antes do leilão, que só as grandes tivessem participação maior, e foi provado o contrário, né? As pequenas operadoras, os provedores regionais todos foram bastante relevantes no leilão do 5G e serão mais importantes ainda com os fundos, né? Com as parcerias, com a rede neutra. Acredito que a gente vai conseguir aí conciliar todos. O Brasil é muito grande, 40 milhões de pessoas para conectar, é uma Espanha. Então, temos um país aqui dentro ainda para conectar e para melhorar a internet do restante. Tem muitas escolas, Alberto, funcionando com internet de 1 mega, 2 mega, 3 mega, entendeu? Então, isso não dá. Para a gente formar aí essa geração 5G, a gente tem que ter internet de alta qualidade nas escolas, em todos os lugares. E o Brasil precisa estar conectado para a gente poder mostrar ao mundo que a gente quer, né, ter essas empresas aqui, quer virar uma economia digital de fato, e estamos no caminho certo, mas não é de um dia para o outro, né? A gente fez muita coisa em 2 anos e meio. A gente precisa continuar investindo nisso, porque muitas vezes ninguém via investimento em telecomunicações. A gente só vê a importância do setor de telecomunicações na pandemia. Quando o brasileiro viu, fez, sem telecomunicações nada funciona. Foi aí que a gente viu que esse setor ganhou tanta importância, a gente foi desburocratizando, tiramos as amarras do setor, a gente fez vários projetos importantes, decretos relevantes, fez o leilão, e estamos no caminho certo. Agora é esperar que esse ecossistema vai ajudar muito todos os setores da economia do Brasil. Ministro, aqui eu entendi aqui pela sua fala assim, muitas notícias boas para os nossos associados aí da ANEEL. Oportunidade no agro, oportunidade no Norte Conectado, parceria com as empresas de satélite, um leilão de 5G que permitiu a entrada deles. E eles têm um ponto aí muito, é sempre dito aí na fala, o Rodrigo falou isso, sobre a competitividade. O processo de competitividade ser mais saudável. Nesse aspecto, vocês do Ministério estão monitorando esse tema da competitividade? Como é que vocês estão abordando esse assunto?
É óbvio que com a entrada de outras operadoras, né, passamos de 3 para... Éramos 4, né? Hoje foi vendido, ficamos 3 grandes operadoras. Mas foram 6 novas operadoras que entraram no leilão. E isso gera competitividade. Essas operadoras vão querer tomar clientes das outras operadoras, buscando um preço melhor, oferecendo um serviço melhor e diminuindo o preço. Então, faz com que todas diminuam a sua margem. Nós conseguimos também a redução do ICMS, né, do setor de telecomunicações, foi muito importante. Estamos cobrando que chegue na ponta, que chegue para os clientes. A Anatel, sob o comando do Baigorre e dos outros conselheiros, tem sido um órgão fiscalizador relevante, um regulador fiscalizador em relação a esses pontos. Né? Temos que evitar o cartel, temos que evitar tudo, e tudo que vem acontecido, a gente vem dialogando com a Anatel, conversando com eles e tentando entender todos esses processos. Né? A gente tem um mercado muito grande, dá para todo mundo sobreviver nesse mercado e ganhar dinheiro, porque a escala do Brasil é uma escala muito grande, então dá para todos, dá para os pequenos provedores, dá para os grandes, e é importante que no final do dia, para o governo, a gente tenha aí um Brasil, como eu disse, né, todo conectado. Não dá para ter um brasileiro hoje aqui com internet do 5G funcionando e ter outra pessoa que não tem nem internet ainda, está na era do rádio. Né? Não dá para a gente ter esse 2 Brasis dentro de um só Brasil. Então, a nossa meta principal do leilão foi isso: vamos levar a internet para quem não tem ainda. E quando a gente fala isso, são áreas menos adensadas. Quem é o foco disso aí? São os pequenos provedores. Então, se você olhar todas as obrigações do leilão, a gente vê muito ali os pequenos provedores sendo os grandes facilitadores, né, que vão ser as pessoas que vão fazer com que a gente possa resolver essas obrigações o mais rápido possível. É muito importante esse tema da formação de cartéis aí, porque eu acho que isso é muito, monitorar isso é muito importante para o processo de pulverização e de manter o sistema de forma saudável. Ministro, agora para finalizar, suas considerações finais, e eu devolvo depois a palavra aí para o nosso Rodrigo. Não, só agradecer, Alberto, agradecer a você pelo debate aqui, pelas perguntas esclarecedoras para todos que estão nos ouvindo, agradecer ao Rodrigo e cumprimentar pelo grande evento, cumprimentar a ANEEL e a todos que estão participando. Estamos aqui num trabalho para melhorar todo o ecossistema de telecomunicações. Temos conversado muito, tudo que a gente fez foi conversando e dialogando, tirando as dúvidas, aprendendo. Uma equipe muito boa da Anatel trabalhando comigo, que me deu toda a assessoria nesses últimos 2 anos e um pouco, né? Me ensinou muito, eu que aprendi muito com o setor, viajando, conversando, e estamos aqui também para receber a ANEEL, para receber a todos que queiram conversar, nos dar propostas, sugestões. O presidente tem sido assim uma pessoa que tem me dado uma confiança muito grande, tudo que eu tenho levado para ele em relação ao setor, o leilão, né, foi feito da melhor forma e ele deu total autonomia para que a gente pudesse trabalhar dessa forma. Então, é um governo que tem olhado para o setor de telecomunicações como nunca foi olhado. Então, acredito que isso tem ajudado muito, foi muito importante. Se você for olhar no Brasil, 2 anos e meio para cá, o que mais cresceu, acredito que o setor de telecomunicações está aí disputando o topo do ranking, e isso foi porque a gente realmente trabalhou para isso. Então, agradecer a oportunidade de falar aí para vocês, mandar um abraço aí para todos que estão aí em Porto, que estão em Portugal e que estão nos assistindo também online. Um abraço. Obrigado, ministro. Rodrigo, agora é contigo e obrigado a todos. Bem, obrigado, ministro. Obrigado, Alberto, aí pelo tempo de vocês.